Bom dia, a paz do Senhor. Vamos comentar mais um pouquinho na palavra do nosso Deus. Hoje eu quero ler conosco em Jeremias 29, do 11 ao 14, tá bom? Que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém, somente até aqui. Esse capítulo aqui, 29 de Jeremias, é muito lindo. É uma carta que Jeremias, através do rei ali, enviou ao rei Nabucodonosor, ao povo que estava ali, que foram exilados, que ficaram ali no cativeiro, né, na Babilônia. O Senhor mandou que eles vivessem, que eles ajudassem, vivessem em paz, que em cima da paz deles, o povo ia ser feliz, né? Eles iam acabar vivendo aqueles momentos e que na hora certa Deus sabia o que tinha de bom para eles. Então, não importa o que a gente está passando no nosso momento, vamos viver o nosso momento. Deus tem alguma coisa, nada é em vão, né? Lembra do versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e teme a Deus. Então, essa é uma grande verdade. Temos que viver o nosso momento. As aflições vêm, mas entremos na oração e já vamos caminhar de novo. Não demos tempo ao tempo, tá? Que tudo é muito rápido nessa vida e em tudo Deus tem propósito. Em tudo, tá bom? E eu quero hoje contar mais um pedacinho do meus testemunhos, tá bom? Para nós mesmos, até comigo Jesus fala, eu vou lembrando, revivendo e vou me enchendo de fé. Isso serve para todos nós, porque quem fez foi Jesus na minha vida, né? Então tá. Olha, era aproximadamente 2012 para 2013 por aí, eu fui para uma cidadezinha um pouco distante daqui, 48 quilômetros, que chama São José do Povo. Só que eu fui assim, montei o meu comercinho lá e ficava durante a semana e final de semana eu vinha para casa. Isso foi uma ideia do meu marido, porque ele já teve lá antes um comercinho com um sócio e ele gostou muito do ponto, aquele negócio de comerciante. Eu estava numa prova espiritualmente tremenda. A minha filha era casada de pouco, meu genro havia saído da igreja e eu estava em muita aflição, com meu esposo também, sabe, aquele negócio todo. E aí então, quando meu esposo me fazia a proposta de eu ir para ali, a esse lugar trabalhar e ficar assim um pouco longe de casa, na hora eu sei, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Eu tive coragem porque Deus falou comigo, porque eu tinha objetivo com a obra de Deus e também porque já era um costume nosso. Meu esposo sempre saiu para trabalhar fora e eu que fiquei em casa, só que eu nunca havia saído sozinha. Meu caçula já tinha 18 anos nessa época, tá, meninos? Então, por isso eu teve coragem. Minha filha, mulher, já era casada. E meu filho mais velho já trabalhava na Rádio Shalom, quer dizer, já nem dormia em casa. Todas as noites ele estava lá. E eu tomei coragem, porque enquanto eu e meu marido conversava sobre aquele negócio, em levar o nosso comercinho para lá, que eu tinha uma lojinha de aviamentos, e o meu esposo chegando lá em seguida ia comprar um comércio de secos e molhados, e a gente ia montar uma loja. Então, naquela hora da proposta, Deus falou comigo. O Senhor falou bem assim, no meu coração, ainda na minha cozinha. E daí, filha, você vai fazer vai levar a minha palavra. Então, eu temi a Deus e fui, irmãos. Tudo deu certo, chegamos ali, fomos à igreja no primeiro momento, conversamos com o pastor ainda antes de fechar lá o mercadinho, de comprar. Conversamos, pedi oração, apresentei a minha família. O pastor não era estranho para mim, porém ele não me conhecia, não conhecia a minha casa. Então eu levei, a minha filha foi junto, mesmo casada, meu marido e eu. O pastor orou pela gente e fechamos o negócio e em seguida nós levamos a lojinha de aviamentos para lá. E o meu plano era de ficar um tempo, dando tudo certo, a gente mudaria para lá.
Mas daí, irmãos, esse período eu peguei firme, sabe? Firme mesmo. Já que eu não estava na minha casa, eu não tinha cozinha para arrumar. Então, na hora do almoço, eu também não cozinhava, eu fechava as portas, corria, pegava uma marmita e já passava no templo, eu e algumas irmãs, e a gente já orava na hora do almoço, e aí eu fui ajudando as irmãs, aquelas que iam me aproximando, que eu via que Deus trazia a mim, eu já pegava a causa dela e nós já ia pro joelho. E assim foi, todos os dias de culto, tinha domingo, quarta e sexta, domingo eu não estava porque eu estava aqui na cidade, eu vinha para casa. E aí aqui, na igrejinha onde eu morava, no meu bairro, eu cuidava das crianças. Então no domingo eu estava para reger ali as criancinhas. Não entendo nada de música, mas o pastor confiou e como era simples a igrejinha, eu tive essa coragem. E aí, então foi assim. E eu trabalhei, irmãos, sabe? Congreguei, a gente ia de a pé naquela época, nos cultos de ar livre, na carretinha do pastor, era na época do pastor Clésio muito animado, e a gente era muito feliz ali também, sabe? Pensa como era gostoso ir nos bandeirantes, naquela carretinha, e lá na Catanduva, naqueles cultos mais simples, mas que Deus fazia presente. Então, tudo maravilhoso, sabe? Foi muito lindo, muito gostoso. E o tempo passou-se. Um dia eu estava na congregação aqui no Marechal Rondon, onde eu congregava com meu pastor Arlindo. Eu estava ali, irmãos, no culto de domingo. Deus deu uma visão muito linda para o meu pastor. O Senhor, ele contou para nós na igreja, ele ficou tão maravilhado que ele contou, irmãos. Ele disse que viu uma caixa enorme descendo no conjunto das crianças, sobre o grupo de criança, e com uma fita dourada e um laço escrito para Edna. Dourado, uma caixa de presente grande e lindíssima. Olha que riqueza, irmãos. Se conta isso hoje, ninguém acredita mais, mas Deus revelou para o meu pastor. Por isso eu fiz questão de citar o nome do pastor Arlindo, porque ele viu essa grandeza. Se fosse outra pessoa, nem eu ia acreditar. Mas Deus é maravilhoso. Desceu sobre as criancinhas escrito o meu nome, para Edna. Só quis contar isso, irmãos, para a glória de Deus, para você saber, o mais simples que seja o seu trabalho na igreja, Deus vai ter a recompensa. Escute. E eu com aquela vida completamente complicada, e trabalhando longe, voltando, né, e estando longe de casa, e correndo no domingo para fazer as coisas, para voltar de novo, segunda eu tinha que amanhecer ali tudo de novo. Isso foram 7 meses. E aí, findando os 7 meses, Deus colocou angústia em meu coração, aconteceu algo e eu não quis mais ficar. Da noite pro dia eu falei, acabou, não chegamos a mudar, não vou mais ficar. E voltei para casa, e amém. Mas nisso eu já tinha orado muito, já tive muitas guerras nas madrugadas, sabe, com muitas revelações, muitos sonhos perturbadores, o inimigo me ameaçando e tal, e coisa e tal. Mas eu fiz ali o que Deus me deu força para fazer. No mínimo cultuei ao Senhor, contei testemunho e empolguei as irmãs a crer no Senhor Jesus, a caminhar, não desistir por nada. O marido foi embora, continue, entendeu? Houve alguma coisa, um problema grave com os filhos, vamos para o joelho, a solução é oração. É oração. Se orar, o Senhor arruma tudo. Lógico, no tempo de Deus, do jeito de Deus, mas tem solução. É isso que nós precisamos entender. E precisamos não desistir. O alvo é buscar mais vidas para livrar do fogo do inferno. Esse é o alvo do crente. Lutas, todos nós vamos ter. Luta a gente despreza, a gente conta vitória. Amém? É assim que o crente tem que ser. O crente não tem que focar. Ah, irmãos, eu estou morrendo. Não, vamos morrer mesmo, sem problema nenhum. O importante é chegar lá. O alvo é esse. É chegar no céu de glória e arrancar vários do fogo do inferno, irmãos, levando a palavra, que só a palavra tem poder, né? Aí, irmãos, retornei à minha casa, foi muito maravilhoso, muito gostoso. E aí, fui até criticada pela visão, por algumas lutas imensas que eu enfrentei logo após. Pessoas esbarraram em mim no pátio da igreja e disse, quando tem muita promessa, né? Olha aí o que vem. Eu disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E fui embora dali, aí levei meu mercadinho para minha cidade, trouxe para cá, para Marechal Rondon, bem pequenininho meu mercadinho, mas em seguida eu vendi, porque aqui dentro é muito complicado, muito assalto, e por isso eu nunca quis ter muito tempo comércio na época. Hoje, graças a Deus, está muito tranquilo, hoje em 2025, né? Deus tem protegido, mas naquela época, irmãos, pensa a luta com assalto aqui dentro.
Mas Deus me deu vitória e em seguida Deus preparou, eu vendi o mercadinho para um irmão da igreja, parceladinho, mas amém, estava em casa, é um irmão da minha confiança, era como minha própria família, aquele diácono. E tá, e o tempo passou-se. Mudei para um outro lugar, meu esposo foi trabalhar com outro amigo que tinha dinheiro, montou lá uma cerealista e nós fomos trabalhar. E a vida continuou. Fui congregar ali com as irmãs da Vila Operária. Lembra que Deus disse que me jogaria nos 4 cantos da cidade? Foi, já estava quase acontecendo isso, tá? E tá. E aí eu estava agora ali, congregando na igrejona do Bandeirantes ali. E aí, irmãos, neste lugar, em 2013 agora, Deus começou a cumprir, lembra da caixa de presente para a irmã Ege? Eu tinha um desejo imenso, eu dizia sempre para Deus, Jesus, minha vida é muito doida. Eu queria ser uma pessoa normal. Eu tive muito desejo, irmãos, de trabalhar de carteira assinada, de trabalhar para os outros, sabe? Eu sei que meu marido nunca me deixou faltar emprego. Se eu falasse eu quero trabalhar, ele montava o negócio. Mas eu sempre quis receber por mês, eu não queria preocupar em pagar luz, em pagar aluguel de comércio, não. Eu estava cansada. E aí nessa época eu comecei a subir e descer aqui dentro, vendendo lingerie, eu comprava na Zélia, comprava na Sonho de Mulher as peças e revendia, e era aquela correria dentro dessa cidade. E ali Deus me abriu porta, o meu filho me matriculou num curso técnico, e eu sem saber o que ia fazer, Deus pôs no meu coração para fazer técnico em enfermagem, e eu fui estudar. E aí, em seguida, Deus começou a abençoar, uma igreja me contratou, a Presbiteriana, uma igreja muito linda, muito grande, que tem aqui na cidade, ali nos fundos do Atacadão está a sede, e aquele templo enorme, eu comecei a trabalhar na de cima, depois eu entrei ali com carteira assinada, eu já vi Deus realizar o desejo do meu coração, foi maravilhoso, foi na limpeza, mas eu não tenho nada contra, e imagine eu trabalhar limpando a casa do Senhor. Pensa que riqueza, irmãos. E era uma coisa interessante, era eu, assembleiana, e aí outra irmã que havia muitos e muitos anos que trabalhava com eles, que já era funcionária muito querida da igreja, outra assembleiana, uma outra irmã amiga minha. E aí lá nós nos encontramos e vai nós lavar o templo da casa do nosso Deus. E nos domingos a gente revezava. Um domingo eu fazia plantão, a gente ficava só para repor a toalha no banheiro, papel higiênico, ver se as crianças jogou alguma coisa no pátio. A igreja é muito limpa, muito rica em cuidado, sabe? E então, irmãos, e eu fui vendo, e ali eu fui trabalhando e pagando o meu curso. E graças a Deus, 2 anos e meio eu me tornei uma técnica em enfermagem, adquiri uma profissão. E eu fui vendo Deus abençoar ricamente. A minha filha também fez um curso técnico. Na época ela ainda não tinha faculdade de matemática, mas ela fez técnico em segurança no trabalho. Nós duas dividíamos a mesma motinha, correndo, porque Deus abençoa os corajosos. Correndo dentro dessa cidade, ela me levava, me deixava na escola mais e corria para IFMT, uma coisa assim, do lado da UFMT, sabe? E aí eu sei que ali era uma escola também do governo e nós duas estudamos. A minha era particular, a dela não. A dela ganhou na prova mesmo. Passou-se e fez o curso também. E Deus foi abençoando, irmãos. Em poucos dias eu vi tanta riqueza, tantas coisas novas me aconteceu. Cumpriu eu trabalhar de carteira assinada, cumpriu que aquele irmão que me comprou o mercadinho resolveu a me pagar logo de uma vez, falou, irmã, pega meu carro, falei, isso é de Deus. O meu esposo tinha uma semana que havia sido chamado de volta no Atacadão para trabalhar com vendas e não tinha um carro, então ali eu vendi o mercadinho, dei um carro quitadinho, quer dizer, passei pro meu marido, né, irmãos, que o comércio também era dele. Meu esposo agora tinha um carro quitadinho para a glória do meu Senhor, que eu negociei com o irmão. Quer dizer, até negociar, Deus nos direciona, temos que negociar com pessoas de Deus, ou pessoa honesta, no mínimo, né, irmãos?